pedir a sua gentileza de estar de pé. Nós vamos ministrar a palavra do Senhor nessa manhã. E eu quero que você abra no livro de Daniel, no capítulo 4. Esse é o momento em que nós vamos receber uma mensagem do Senhor para o nosso coração. O título da mensagem é O Valor do Ser Humano está no seu entendimento. No seu entendimento. Daniel, capítulo 4, vou esperar os irmãos abrirem. O livro fica depois de Isaías, lá no meio da Bíblia, se você for andando um pouquinho para frente. Nabucodonosor é o rei que está dando um testemunho do seu entendimento, que uma vez foi totalmente tirado, ele se tornou um animal. Mas nesse texto, em Daniel 4, 34, diz o rei Nabucodonosor, há mais ou menos 2.500 anos atrás: mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei ao céu os meus olhos e voltou a mim o meu entendimento. Irmãos, quando o entendimento volta, a vida muda. E eu bendisse o Altíssimo, e eu louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, porque o seu domínio é um domínio sempre eterno, e o seu reino é de geração em geração. Agora deixa eu mostrar para a igreja, antes de você sentar, quando volta o entendimento na vida da pessoa, o que mais que volta? Versículo 36. Ao mesmo tempo, isso é, no mesmo tempo que voltou o entendimento, olha só, voltou a mim o meu entendimento, ele diz mais uma vez, e para a glória do meu reino, olha, voltou a mim a minha majestade, viu? E o meu resplendor. E buscaram-me os meus conselheiros e os meus grandes, e eu fui restabelecido no meu reino, e me foi acrescentada excelente grandeza. Meus irmãos, quando o entendimento volta, todas as coisas voltam. Mesmo em pé, eu queria que você pedisse a Deus: Deus, hoje eu quero pedir sabedoria, hoje eu quero pedir uma bênção na minha mente. Você pode falar isso para o Senhor? Deus, hoje eu quero que o Senhor venha abençoar a minha mente. Essa é a área que o Senhor vai pregar sobre ela hoje. Hoje eu quero que o Senhor faça voltar o entendimento nas áreas que ele fugiu, nas áreas que ele está fraco, ou nas áreas que o meu entendimento está nublado. Hoje eu venho pedir que o sangue de Jesus restaure a minha mente, restaure as minhas percepções. Diga para o Senhor assim: Senhor, Tu me criaste para entender as coisas, Tu me criaste para ter entendimento, Tu me criaste para discernir, e eu estou aqui pedindo: restaura o meu entendimento, restaura o meu discernimento, restaura, Senhor, a minha sobriedade, como a Aline leu nesta manhã, Senhor, que servindo a Deus com sobriedade. Então restaura o meu entendimento nessa manhã. Eu abençoo a mente de cada pessoa que está nessa manhã aqui com o sangue de Jesus. Eu proclamo o sangue de Jesus sobre mim, que vou pregar, e sobre você que vai ouvir, sobre os ouvidos, sobre os olhos e o entendimento nessa manhã. Eu abençoo as crianças, eu abençoo nessa manhã em nome do Senhor Jesus. Quem pode dizer graças a Deus nessa manhã? Aleluia. Eu queria pedir a gentileza da Fabrícia para ajudar os irmãos a não ficarem lá atrás, lá no berçário, né? Eu sei que talvez tenha alguém cuidando das crianças, mas não ficar muita gente lá, tá? Para os irmãos poderem assistir bem o culto. Eu queria começar dizendo o seguinte, irmãos: a diferença entre os homens e os animais está no entendimento. Eu tenho um cachorrinho lá em casa, e eu não quero falar mal do Jake aqui, mas o Jake não entende, coitado. E eu já parei de tentar fazê-lo entender algumas coisas. Mas a verdade é que Deus não criou os animais para entender. E às vezes eu olho para ele com pena. Eu falei: Deus não deu para você o que Ele deu para mim. Como é que eu posso exigir de você que você entenda certas coisas? Eu, sim, recebi uma mente para entender.
Então, queridos, eu queria dizer que às vezes falta tanto entendimento nos homens, essa frase que eu vou falar agora é muito forte. Os homens que são supostos ter entendimento, às vezes falta tanto neles, que eles chegam a fazer coisas que nem os animais fazem. Porque as pessoas que são supostos entender, por exemplo, você nunca viu um animal de uma espécie diferente cruzando com a outra. Você nunca viu os animais fazerem isso. Eles não fazem isso por sua própria natureza. Eles não invertem a natureza das coisas. Por exemplo, os zoólogos dizem que os animais, eles não comem além do que eles precisam. Então, não tem esse negócio de animal perder peso. Eles não lutam com isso. Porque, às vezes, você está assistindo um Discovery Channel e está falando lá, mostrando um leão caçando, e quando ele pega aquela caça, ele fala, essa caça aqui dá para ele viver uma semana. Dá para ele viver tantos dias. Ele vai ficar sem comer por tantos dias. Os animais, eles respeitam uma ordem natural. E às vezes, sem ter entendimento, eles agem com mais entendimento que o ser humano. E na verdade, irmãos, eu quero dizer nesta manhã, eu quero enfatizar esse ponto que a nossa humanidade, ou a imagem de Deus em nós, é o nosso entendimento. O que faz um homem representar a imagem de Deus não é a forma do corpo dele, agindo como um animal, não são as palavras que ele consegue falar, porque nenhum animal consegue falar, mas as palavras que esse homem está falando são as palavras piores do que de um animal. Não é a questão de falar, a capacidade de falar que torna um homem a imagem de Deus. Não é a capacidade de construir algo que torna um homem a imagem de Deus, porque você pode construir coisas que não adoram a Deus, que não glorificam a Deus, que são totalmente sem entendimento. Mas é justamente o discernimento de um homem, é a sabedoria do ser humano, é o bom senso na cabeça de um ser humano, seja homem ou mulher, que faz você ver nele a imagem de Deus. A imagem de Deus em nós é o discernimento, é o entendimento, é a sabedoria. Alguém diz graças a Deus por isso? Portanto, eu quero dizer que quando falta o entendimento no homem, lhe falta tudo. Lhe falta a coisa mais básica que ele foi criado para ter. E se você observar comigo, o ser humano, ele perdeu o entendimento lá no jardim. E os cientistas continuam falando que nós não usamos nem 20% da capacidade do cérebro, que o nosso cérebro foi tremendamente afetado com a queda, e nós passamos a vida tentando readquirir um bem que nós perdemos, o entendimento. Nós passamos a vida tentando readquirir, as mães começam a ensinar os bebês, ensinam as crianças a partir de comer, eles começam a aprender a se alimentar, depois vão para a escola. O homem gasta, se fizer só o normal que todo mundo faz, são 16 anos na escola. O Nicolas agora está indo para a high school, ele terminou o 8º ano, ele terminou a middle school e agora ele está indo para a high school, ele está contemplando pelo menos mais 4 anos de high school e mais 4 anos de faculdade, se for parar ali. São 16 anos básicos, porque quem vai fazer uma pós-graduação, estudar outros cursos, termina estudando mais de 20 anos da sua vida, só para se aperfeiçoar em uma profissão. Eu queria dizer que o homem gasta a vida tentando readquirir o entendimento. Preste atenção que o bem natural, básico que nós perdemos, foi o entendimento. Nós perdemos a capacidade de discernir as coisas, de entender as coisas. E nós viemos à igreja para conhecer o Senhor, para readquirir o entendimento. Quem está aqui para conhecer o Senhor, levante a mão. E deixa a mão levantada, porque Oséias capítulo 6 diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Alguém diz, eu quero conhecer a Deus. Alguém com a mão levantada diz, eu quero te conhecer. Alguém quiser dizer, orar e pedir misericórdia, deixa eu te conhecer, deixa eu te conhecer.
Eu penso que eu te conheço, mas eu preciso te conhecer, preciso te conhecer. Nós estamos aqui nessa manhã para readquirir conhecimento de Deus. Pode abaixar suas mãos. Você vai admitir comigo que quantas vezes a nossa mente é louca, a nossa mente ela é doida, a nossa mente ela desvaria, ela sai do trilho e você tem que ficar pegando ela de volta. Quem aqui não sabe a luta que você tem com sua própria mente, para tirar ela dos lugares que ela não é suposto estar, para tirar ela dos buracos onde ela entra, para tirar ela dos trilhos que ela pega sem você mandar. A nossa mente naturalmente ela é louca, ela é doida, ela é desvairada. Se há uma bênção na vida de um ser humano, é quando Deus põe a mão na cabeça de alguém e protege a mente e diz: essa mente eu vou abençoar, essa mente eu vou proteger, eu vou guardar essa mente de pensar loucura, eu vou guardar essa mente de entender, de ficar com curiosidade com aquilo que não presta. Eu vou proteger essa mente, eu vou dar a essa mente o desejo de discernir. Quem tem desejo de discernir, levanta a mão e deixa ela diante do Senhor por um momento e diz: Deus, restaura o meu entendimento. Ora shabakose shai raso shomokai. Não estamos aqui nesta manhã para alguma outra coisa a não ser aprender de Deus, conhecer a Deus e renovar a nossa mente. Está lá a coisa básica de Romanos 12:2, renove os pensamentos, renove a mente. Aliás, a primeira mensagem de Jesus em Mateus 4, quando ele começou o seu ministério, Mateus 4,17, aliás, João Batista, na verdade, ele chegou e ele dizia: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. E a palavra arrependimento significa mudar de mente, mudar de mente. Você só muda a mente quando você deixa o pensamento velho e recebe um novo. Sua mente tem que ser renovável, renovável. Deixa eu dizer para você mais uma vez que nós lemos a Bíblia para aprender. Nós lemos a Bíblia porque não porque é um livro engraçado, não porque tem histórias de pessoas. Nós lemos a Bíblia para aprender. Nós estamos tentando readquirir o entendimento. Agora, você que está na casa do Senhor, que está buscando ao Senhor, você está já com os passos no caminho do entendimento, porque Provérbios 1:7 diz: o princípio da sabedoria, o começo da sabedoria é o temor do Senhor. Quando um ser humano começa a buscar a Deus, quando um ser humano começa a se interessar pelo caminho de Deus, ele já está começando a readquirir o entendimento. Então as crianças aqui estão no caminho da sabedoria, os homens e mulheres dessa casa estão no caminho da sabedoria. Nós já aprendemos e estamos buscando conhecer ao Senhor. Agora eu queria falar sobre a equação da perda do entendimento. Se você compreender a equação da perda do entendimento, que são 8 passos que eu quero mostrar aqui, você vai ver que nós vamos terminar a mensagem falando sobre como readquirir o entendimento e como reverter a equação da perda do entendimento. Em primeiro lugar, eu quero mostrar para você que o processo do restabelecimento do entendimento, isso é, o processo da perda do entendimento envolve isso aqui. Primeiro, a pessoa se afasta de Deus, se afasta do Senhor. Agora, eu queria colocar junto com isso a questão da dor e do sofrimento. Meus irmãos, não há nada que afasta mais o homem e que endurece o homem e que prepara o homem para perder o entendimento do que a dor, o sofrimento. Olhe, às vezes as pessoas até estão servindo a Deus, mas por causa de alguma dor, de algum sofrimento, de alguma situação não respondida, ela começa a se endurecer com Deus, ela começa a revoltar com Deus e a dor, ela endurece o ser humano. Deixa eu dizer uma coisa para os irmãos nessa manhã: não existe entendimento em coração endurecido, não existe. E o problema que nós vamos entender é que a vida nos tem endurecido, a vida nos endureceu, ela nos endureceu antes de nós nascermos. Nossos pais já eram pessoas endurecidas, nós já recebemos uma herança de endurecimento, onde os nossos sentidos, eu estou falando dos ouvidos, dos olhos, do coração, da mente, já não funcionam como deveriam. As pessoas não prestam atenção nas coisas como deveriam, porque as percepções já estão afetadas. Nós somos pessoas endurecidas pela vida. E se você quiser encontrar um crente que é louco, porque tem muitos,
Eu vou explicar que tipo de loucura eu estou falando nessa manhã. São pessoas que não conseguem entender a voz de Deus e ouvir a voz de Deus, porque a voz de Deus não pode ser entendida num coração sofrido, num coração doente, num coração endurecido pela dor. Quem de nós aqui não foi rejeitado? Quem de nós aqui não sentiu culpa? Quem de nós aqui não sentiu coisas ruins na vida? Essas coisas prepararam você para perder ainda mais o pouco entendimento que talvez tinha na vida. O primeiro passo da equação da perda do entendimento é o sofrimento na vida. As pessoas sofrem, elas começam a se endurecer. E eu quero falar aqui sobre uma coisa que o Espírito Santo tem falado comigo, que é o processo da brutalização, onde um ser humano normal, ele começa a caminhar em direção a se tornar um animal, porque foi isso que aconteceu com Nabucodonosor. Ninguém chega a ser um rei sem ser uma pessoa inteligente. Ninguém chega a ser um rei, é claro que no caso, os reis nasciam da sua própria família, mas os reis se tornavam gloriosos pelo seu entendimento, os reis recebiam uma unção para governar, e esse homem chegou ao ponto de perder completamente o entendimento e virar um animal. É possível o homem se brutalizar. E eu não estou falando nem de pessoas lá do mundo, porque eu estou pregando para crentes nessa manhã. Eu estou pregando sobre a possibilidade de um crente se brutalizar, de um crente se tornar como um animal, onde ele não consegue mais entender as coisas, ele não consegue mais discernir e nem ouvir a voz de Deus. Muitas vezes um crente está tão magoado, tão revoltado, tão ferido. Olha, o sofrimento, olha, eu não quero falar, porque, meu Deus do céu, eu nunca sofri na vida dessa maneira, mas eu já li tantas histórias. Eu sei que o ser humano pode sofrer coisas horríveis, e quanto mais sofrimento, mais loucura pode trazer na vida de uma pessoa, porque a revolta, a dor, as lágrimas, a solidão, a tristeza, a depressão, a angústia, fecham o coração, fecham o entendimento. A pessoa não quer entender, ela não quer ouvir. Uma pessoa magoada te ouve, uma pessoa ferida ela te escuta. Se você racionalizar e for conversar com uma pessoa muito magoada e revoltada, ela escuta o que você fala, ela abre o coração. Não, ela está como um louco, ela está como um animal, ela se animalizou, ela se brutalizou. A dor brutaliza o ser humano. Por isso eu e você, como crentes, temos que ter cuidado com a dor. Alguém diga comigo, eu tenho que ter cuidado com as dores da vida. Todo mundo sofre e o diabo, ele tem uma especialidade em torturar pessoas. Uma das palavras que você pode dar para ele é o torturador. Ele tortura no pensamento, ele tortura na memória, ele tortura naquilo que aconteceu. O objetivo é torturar, ferir o seu coração. E quanto mais ele te fere, quanto mais ele te afasta, mais ele te endurece, porque o processo dele é te brutalizar, o projeto dele é te brutalizar, o projeto dele é que mesmo que Deus fale com você, você não consiga ouvir, porque a dor é tão grande no seu espírito, a dor é tão grande no seu coração, que os seus ouvidos se fecharam, e Deus já não consegue trazer aquela voz suave no teu espírito, e fazer você compreender, porque o seu coração já não é o coração de um homem, é o coração de um animal. Tente evangelizar alguém que foi muito decepcionado. Tente falar de Deus com alguém que foi tão violentado, que foi tão sofrido, que foi tão batido pela vida, pelas pessoas e pela igreja, pelas religiões. Tente falar do amor de Deus para alguém que perdeu um ser humano, que perdeu um filho, que perdeu alguém importante. A pessoa está dura, ela está revoltada, ela não responde, porque ela está brutalizada. A dor brutaliza. Olhe para mim, eu estou pregando a crentes que sofrem nessa manhã. Se você já sofreu alguma coisa na vida, ou se está num mundo que sofre, a não ser que você já é um anjo, que você já está glorificado, que você está só de passagem nesse culto, eu não estou pregando para você, mas se você não é ainda, se você ainda não mora nas regiões celestiais, se você ainda está por aqui, deixa eu dizer um perigo que você corre o perigo de sofrer, e ao sofrer, se endurecer, e ao se endurecer, não conseguir mais ouvir a voz de Deus e perder, mesmo que temporariamente, o seu entendimento. Quem perde o entendimento fica louco.
Quem perde o entendimento não pode ser curado. O segundo processo é que você começa a viver uma vida profanada. Deixa eu explicar para você, muitos crentes sofrem tristeza, dor, amargura, e você passa a operar numa atmosfera triste, numa atmosfera de tristeza. Você pode, por gentileza, abrir a Bíblia em um versículo que eu queria que você levasse para casa hoje, dos vários que eu vou te dar, é Tiago, capítulo 3, o versículo 14 ao 16. Eu quero mostrar como que é a atmosfera de uma pessoa que sofre. Em que tipo de atmosfera a alma da pessoa está operando, o espírito dela está operando, se você está sofrendo constantemente por alguém que te magoa, por alguém que te fere, se você está num ambiente onde as pessoas gostam de brigar, de te ofender, se você está numa situação ofensiva, às vezes não é uma pessoa, às vezes é uma situação, você provavelmente está operando numa atmosfera amarga, numa atmosfera de tristeza, e essa é uma atmosfera profanadora. E deixa eu dizer para você, onde há profanação dos sentidos, Deus não fala. Onde há profanação dos sentidos, Deus não pode deixar entender sua voz. O verso 14 de Tiago 3 diz, mas se tendes... Presta atenção, vamos ler o 13 primeiro. Olha só, antes de ler, olhe para mim um minutinho. Antes de botar os olhos na Bíblia, olhe para mim um minutinho. Eu vou ler o texto com você. Sabedoria e entendimento é uma coisa. Tiago 3, James 3, 14 to 16. Thank you. Sabedoria, discernimento, sobriedade, que foi o texto que ela leu, não acontece numa atmosfera impura. Quando a pessoa está com raiva, triste, magoado, ferido, revoltado, enraivecido, profanação da alma impede você de entender. Olha o versículo 13 de Tiago 3. Quem dentre vós é sábio e entendido? Peraí, pessoal, que pergunta é essa? Quem dentre vocês tem entendimento? Porque tem pessoa que não tem. Se você é sábio e entendido, mostre pelo bom procedimento as suas obras em quê? Em quê? Sabedoria é o quê? Qual é a atmosfera que a sabedoria opera? Vamos lá, gente, vamos lá. Se alguém é sábio e entendido, mostre o bom procedimento. Porque se você é sábio, você mostra um bom procedimento. Em o quê? Boas obras, humildade, mansidão de sabedoria. Espera, que está acontecendo aqui? Ele está definindo a atmosfera de um coração onde a sabedoria opera. Se a sabedoria está operando num coração, ele é um coração manso. Não tem raiva aí não, tem sujeira aí não, não tem desonestidade aí não, não tem mágoa aí não, não tem decepção aí não. O coração é o quê? Manso de sabedoria. Em outras palavras, sabedoria é uma coisa que se apresenta num ambiente de paz. Sabedoria é algo que se revela num ambiente de pureza. Se você está bem, se Deus curou o seu coração, se o seu coração está limpo, alguma sabedoria vai se manifestar. Mas, por favor, leia comigo o versículo 14. Mas, se tendes amargo ciúme, sujou, e sentimento faccioso em vosso coração, sujou mais ainda. Preste atenção, irmãos, a sabedoria fugiu pela outra porta, porque o coração está sujo. Mas se tendes amargo ciúme, sentimento faccioso em vosso coração, você pode ajuntar e aumentar essa lista e colocar tristeza. Mas se alguém está deprimido, mas se alguém está revoltado, mas se alguém está com raiva, mas se alguém está se sentindo rejeitado, mas se alguém está sentindo solidão, não vos glorieis nem mentais contra a verdade. Por quê? Porque essa não é a sabedoria que vem do alto, preste atenção, essa não é a sabedoria que vem do alto, mas ela é terrena, animal e diabólica.
Preste atenção, há uma sabedoria que são dos animais, que não é sabedoria, está falando da brutalidade, está falando da revolta, está falando da dureza, está falando do xingamento de uma pessoa com ira, está falando dessa atitude de, eu não aguento mais, está falando de um ser humano brutalizado, que está operando numa atmosfera totalmente impura, que o Espírito Santo não tem como colocar uma sabedoria lá dentro, porque o cheiro do ambiente é horrível, o cheiro do ambiente é detestável. O Espírito Santo não pode introduzir a sua sabedoria, porque não há mansidão de sabedoria. Quem está entendendo a palavra do Senhor nessa manhã? Agora olha para o versículo 17. Mas, aliás, eu não li o 16, porque onde há ciúme e sentimento faccioso, e aquela lista toda que eu aumentei, há confusão e toda obra má. Mas, presta atenção, a atmosfera mudou aqui no verso 17. A atmosfera mudou no verso 17, mas a sabedoria que vem do alto primeiramente ela é o quê? Oh meu Deus, coração puro, bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. A sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois ela é o quê? Mas a pessoa não está em paz, ela não anda em paz, ela não vive em paz, se não tem paz no coração, se o Espírito Santo não acalmou a alma, se o Espírito Santo não amarrou as coisas que ficam gritando lá dentro, não há sabedoria, porque a sabedoria que vem do alto, primeiramente ela é pura, depois ela é pacífica, depois ela é o quê? Moderada. Depois ela é o que mais? Tratável. O que é uma pessoa tratável? O que é uma pessoa tratável? É alguém com quem você consegue conversar. É alguém que te escuta quando você fala. É alguém que os ouvidos não estão travados por um demônio, dizendo, não escuta o que está falando, não escuta isso que está falando, não acredito. É alguém que está limpo, uma pessoa tratável. Depois é o quê? Cheia de misericórdia. Não é cheia de raiva, não é cheia de revolta, não é cheia de angústia, de sofrimento. Não. Cheia de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Alguém diz para mim, esta é a atmosfera onde eu posso ter entendimento. Presta atenção, eu quero que você guarde esse texto de Tiago, porque se você observar você, e você estiver operando do versículo 14 até o 16, esqueça da sabedoria. Olha para mim, tem crentes orando a Deus e pedindo, me revela, Senhor. Está pedindo o quê? Sabedoria. Está pedindo o quê? Informação. Está pedindo o quê? Entendimento. Me mostra, Senhor. Me ensina, Senhor. No entanto, o coração está sujo. No entanto, o coração está preto. No entanto, o coração está cheio do que não presta. No entanto, o coração está duro. No entanto, como é que a sabedoria vai entrar num coração cuja atmosfera combate o Espírito Santo? O Espírito Santo bate na porta, a atmosfera diz, aqui você não entra, aqui não é lugar para você, aqui eu estou revoltado, aqui eu estou entristecido, eu sou duro, se pisar no meu pé, vai ver o que vai acontecer. O Espírito Santo não pode entrar. Alguém diz, o sangue de Jesus limpa o meu coração nessa manhã. Porque eu quero entender. Se alguém está querendo entender, se alguém está querendo discernir, tem que parar o processo da brutalização. Porque se você está se tornando um animal, não vai vir sabedoria para você. E é claro que o processo da brutalização, ele traz a profanação, como eu acabei de falar, e ele traz também o endurecimento. Olha, deixa eu dizer para você uma coisa. Abra em Marcos, capítulo 6, verso 52. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Quando o coração de uma pessoa está endurecido, por causa do sofrimento, das decepções, das mágoas, das dores da vida, nem que o próprio Jesus pregue para ele, em pessoa, ele entende. Em Marcos 6, 52, Jesus está com os discípulos no barco. Jesus acabou de fazer o milagre dos pães. Jesus entra no barco em Marcos 6 e diz para eles assim, cuidado com o fermento dos fariseus. E eles começaram a pensar que era porque não tinha pão no barco.
E aí o verso 52 diz assim: pois não tinham compreendido o milagre dos pães. Espera aí, só um pouquinho. Espere aí. Por que que eles não tinham compreendido? Porque o seu coração estava endurecido. Preste atenção que nessas poucas palavras desse versículo, entendimento anda junto com o coração. Entendimento anda junto com o coração. Não teve entendimento por causa do coração. Às vezes a pessoa está pedindo, me deixa entender, me revela, me deixa, eu preciso entender. E Deus, você está tão bruto, você está igual um animal, você não vai entender nada. Você está querendo entender, mas olha para você, misericórdia. Você não é mais um gatinho, não, você é uma onça agora. Você saiu de leãozinho para dragão. Você tem muitos anos de brutalização, você tem experiência em ser bicho. Você não pensa mais como ser humano. Seus pensamentos são revoltosos. O que você pensa da vida e de mim e dos outros é amargo. Eles não podiam compreender, porque o coração estava endurecido. Agora, eu quero parar aqui, se eu podia parar de pregar, porque a mensagem é tão profunda, é tão forte, que às vezes a gente precisa parar um pouquinho de pregar. E perguntar aqui, quem nunca sofreu na vida? Queria perguntar, quem não está sofrendo hoje? Eu quero perguntar, quem não está correndo o risco de cada dia se brutalizar mais e mais e mais e mais? É uma solidão aqui, é uma rejeição ali, é uma decepção ali, é a falta de algo ali. E Satanás, o torturador, está vindo, é isso mesmo, você está sofrendo. E deixa eu aumentar um pouquinho isso aqui. Satanás é assim, você está com sofrimento, ele chega com uma caixa de amplificação desse tamanho e começa a aumentar o volume. Tem um volume desse tamanho assim, ele começa a girar aquela roda assim. E aquele negócio vai ficando maior na sua cabeça, e ele vai girando aquela roda, e ele ora você estremecendo de dor, e ele vai virando a roda, e quanto mais você chora de dor, e você grita de dor, mais ele sente prazer, porque esse é o prazer do torturador, é fazer você sofrer, ao ponto de você virar um animal, um bicho, que não escuta mais a voz do Senhor, por causa da dor. Alguém está sofrendo tanto em algum lugar que não escuta a voz do seu Pai. Não escuta. Porque sabedoria exige pureza. Agora eu queria mostrar para você que quando uma pessoa está nessa endurecimento, em que a sabedoria não chega, aí você pode me perguntar, com que tipo de entendimento ela funciona? Se a sabedoria de Deus não está chegando, com que tipo de entendimento ela funciona? Eu vou mostrar para você no Salmo 19. Abre aí, por favor. Salmo 19. Porque as pessoas funcionam. Os animais funcionam. Os seres humanos que estão brutalizados também funcionam. Mas que tipo de sabedoria eles estão funcionando? E tem gente que está pensando que está funcionando na sabedoria de Deus, e não está funcionando nessa sabedoria aqui que eu vou falar para você, que não é sabedoria, mas é uma coisa chamada presunção. Salmo 19, o versículo 13 diz assim, também, Salmo 19, verso 13, também dos pecados de presunção, guarda o teu servo, para que não tomem conta de mim. Então eu serei perfeito e ficarei limpo de grande transgressão. Eu poderia pregar uma mensagem só sobre presunção, não vou fazer isso, mas eu queria explicar o que é presunção. Presunção é assim, eu não sei o que fazer, porque eu não recebi uma resposta de Deus, eu não recebi revelação, então é o seguinte, eu faço o que eu acho. Eu presumo, já que Deus não me falou, deve ser assim. Quem te falou? Já que Deus não me fala, porque eu sou um bruto, já que Deus não me revela, porque o meu coração é duro, então eu vou fazer assim. Assim como?
do jeito que o seu coração fala. Isso é presunção. Presumir e agir, andar na sua própria sabedoria. Isso também revela orgulho, porque o orgulho é, eu sei o que fazer. Eu não preciso nem esperar esse negócio de revelação que está falando aí, eu não preciso nem esperar esse negócio de sabedoria que está falando aí, porque eu já sei o que fazer. Pronto. Já teve o endurecimento, já teve a profanação, agora vem a presunção, aí por cima vem a cerejinha do orgulho, que eu acho que não é a cereja, é a base. Pronto, eu vou dizer uma coisa para você, essa pessoa não tem chance de entender nada. Porque o estado em que ela está, a força em que ela opera é a força da carne, é o entendimento da carne. Enquanto o crente opera na presunção, olhe para mim um minutinho, olhe para mim um minutinho. Conversando com algumas pessoas que começaram a confessar na minha própria família, meu pai estava confessando algumas coisas para mim, isso é, confessando para Deus junto comigo. E ele dizia assim, meu filho, naquela época, a gente nem perguntava as coisas para Deus, a gente ia fazendo. Eu estou falando de um pastor. Eu estou falando de alguém que está na igreja há quase 60 anos. Ele fala para mim, meu filho, naquela época, a gente nem perguntava as coisas, a gente ia fazendo. Isso é presunção. Presunção é não perguntar para Deus, porque você já sabe o que vai fazer. Não há sabedoria. Não há sabedoria aqui. Sabedoria é quando você chega para Deus e dizer assim, eu não sei o que fazer, eu não sei. Se você não falar, eu não vou sair daqui, porque é o seguinte, se eu fizer sem saber, eu estou sendo presunçoso. Está lá no Salmo 19, eu vim aqui me humilhar, porque é o seguinte, eu não quero ser louco, eu não quero ser um animal. Olha, eu vim morrer na tua presença. Olha, eu estou aqui pela sabedoria. Se você não me abençoar, eu vou fazer alguma coisa errada, eu preciso que você me revele o que é a situação. Sabedoria só vem na humilhação, sabedoria só vem para quem se humilha, para quem se lança no chão e diz, eu não quero. Ó Senhor, toma esse orgulho, toma essa presunção, ó Deus, não deixa eu fazer as coisas que estão na minha cabeça. E aí nesse processo todo você se brutaliza. Deixa eu mostrar o crente brutalizado, está na Bíblia, Salmo 73, abre lá por favor. Vou mostrar para você um crente bruto. Esse você pode chamar ele de bruto, mas de verdade. Esse aí é bruto. Você pode falar de verdade. Salmo 73. O Salmo 73, ele começa com o salmista Asaf dizendo assim, ó Senhor, eu fui olhar para os ímpios, sabe o que eu descobri? Eles estão melhor do que nós. E aquilo amargurou o coração dele. Amargurou o coração dele. Alguém aqui, alguma vez, você já olhou para os ímpios vivendo melhor que você, tendo mais dinheiro que você, tendo mais saúde que você, vivendo melhor que você, ou pessoas que não servem a Deus sendo mais felizes que você? Cuidado, hein? Cuidado, isso brutaliza crente, isso brutaliza crente. Olha aqui um crente brutalizado. Eu quero que você olhe para o versículo 14 primeiro, porque ele diz assim, todo dia tenho sido afligido e castigado cada manhã. Crente, se você está sofrendo, cuidado, cuidado, cuidado. Se você está sofrendo a cada manhã, cuidado. E aí, o versículo 16 diz, quando eu me esforçava para compreender, por que eu estou sofrendo tanto? Porque quando eu me esforçava para compreender, eu achei que era uma tarefa muito difícil para mim. Porque quando a pessoa está sofrendo, ela não consegue entender. Agora, olha para o versículo 21. Quando o meu espírito se amargurava, oh meu Deus, e sentia picadas no meu coração, estava o quê? Verso 22 diz o quê? A minha Bíblia diz assim, estava embrutecido e nada sabia, era como um animal diante de ti. Te falei que tinha crente animal? Te falei que tinha. Nem que seja por um pequeno período da vida, tem pessoas que passam anos da vida como animais diante de Deus.
Ele está tão ferido, ele está tão magoado, ele está tão destroçado, que não há nada de Deus que consiga entrar no coração. Quando eu sentia picadas no meu coração, marca esse versículo na sua Bíblia, crente, quando você estiver sofrendo. Quando você estiver sentindo picadas no teu coração, marca esse versículo e diz assim: Deus, guarda-me do animal, guarda-me do animal, não deixa o animal chegar aqui não. Porque quando eu sentia picadas e o meu espírito se amargurava, eu era como um animal diante de ti, eu nada entendia. Olhe para mim, eu sei o que é ser um crente animal, porque eu já fui. Eu já fui um crente que ficou animal por algum tempo, entristecido, ferido, magoado, traído, rejeitado, mal falado, deprimido, mal falado. Olha a cara dele. Olha lá, aquela cara de tristeza. As pessoas falam. As pessoas, quando veem um animal, elas falam: olha lá o animal, aquela cara de animal. Aí o animal fica mais animal ainda. Você acha que você ajuda um animal a chegar para ele e falar: que cara de animal é essa? Ele fica mais animal. Coração ferido. A sabedoria vai embora. Alguém conhece alguém do jeito que eu estou falando? Alguém já viu alguém do jeito que eu estou falando? Alguém tem alguém na sua família do jeito que eu estou falando? Alguém já foi do jeito que eu estou falando? Em algum momento da sua vida? É nesse clima de animalidade que a loucura se estabelece. Daniel 4:32. Vamos observar quando foi que Nabucodonosor ficou louco. Em Daniel 4:32 ele diz: serás expulso do meio dos homens, a tua morada será com os animais do campo, far-te-ão comer erva como os bois, e passar-se-ão 7 tempos, 7 anos sobre ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. Eu quero terminar essa mensagem falando de como reverter o processo da brutalização. Agora vamos para a cura. Vamos para a cura para terminar a mensagem, vamos para a cura. A cura está em Daniel 4:34, no fim daqueles dias. Glória a Deus que a loucura tem dia para terminar. Glória a Deus que a falta de bom senso tem dia para terminar. Glória a Deus que Deus tem misericórdia dos loucos que estão feridos, que estão embrutecidos. E Deus, na sua misericórdia, chegou na minha vida também e falou: acabou o tempo da loucura, acabou o tempo da loucura. E no final daqueles dias, Deus, aleluia! Veio restaurar o entendimento de alguém. Alguém levanta as mãos nesse lugar e diz: Deus, tu és Deus, que restaura o entendimento dos loucos. Deixa a mão levantada e fala com Deus. Deus, tem louco lá na minha casa, tem louco na minha família. Deus, às vezes eu estou agindo como louco, mas o Senhor é Deus. O Senhor restabelece o entendimento. O Senhor restabelece o entendimento. O Senhor diz: chega de loucura, acabou o tempo da loucura. Eu vou restaurar essa cabeça. Eu vou devolver o entendimento. Alguém adora o Senhor mais forte, por favor, desse lugar. É hoje que Deus vai devolver o entendimento aos loucos. É hoje que Deus restaura a sabedoria em algum coração. A primeira parte do processo da restabelecimento da sabedoria é a humilhação. 2 Crônicas 7:14, se o meu povo, que apesar de se chamar pelo meu nome, se tornou louco, se tornou como um animal, duro, revoltado. Quando o crente se animaliza, ele sai da igreja, ele some. Sumiu da igreja, você já sabe, está sofrendo. Mas é do tipo assim, sofrendo sem estar na presença de Deus, ele quer sofrer longe. Porque pode se sofrer dentro da presença de Deus. O lugar de sofrer é na presença de Deus, mas é assim, quando o animal levanta em você, você some da igreja. Não, eu vou botar esse animal lá dentro daquele quarto, fechar aquela porta, é só eu e esse animal. Porque quando o homem está sem sabedoria, ele se isola. Alguém quer ler para mim, por gentileza, Provérbios 18, versículo 1? Jorge, rapidinho, eu vou pedir para você ler.
Alguém marca esse texto na sua Bíblia, Provérbios 18, versículo 1. Porque a primeira coisa que o animal dentro de você, revoltado, fala quando ele chega é: sai. Esquece desse povo. Sai do Facebook. Sai do WhatsApp. Sai disso, daquilo. Não fala com ninguém, não recebe mensagem de ninguém, não responde mensagem de ninguém. O que diz aí, irmão Jorge? Provérbios 18, versículo 1. Buscar seu próprio desejo, aquele que se separa, ele insurge-se contra a verdade, contra a verdadeira sabedoria. Busca seu próprio desejo, aquele que se separa, ele insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Obrigado. Sim, a pastora vai ler aqui na versão. Quem se isola busca interesses egoístas e se rebela contra a sensatez. Ele se rebela por quê? Porque o animal chegou. Fala comigo não. Está chateado. Ou às vezes o animal não tem a voz grossa assim não. Às vezes ele é assim: estou chateado não, pastor, eu só estou triste. O mesmo animal. É o mesmo bicho com outro nome. Tristeza, mágoa, raiva. Eu só estou me sentindo rejeitado. Ninguém naquela igreja veio me visitar, ninguém veio orar por mim. O animal chegou. Quando o animal chega, você se afasta, você bota ele numa jaula, porque animal tem que ficar em jaula, é ou não é? Onde é que animal fica, gente? Na jaula. Só que a jaula é aquele quarto lá, ó. Só o Netflix e o celular. Só. Irmão, um crente animalizado é dentro do quarto. Não tem negócio de igreja, não. Igreja é para quem está buscando a sabedoria. Senhor, estou sofrendo, mas estou aqui. Senhor, estou sangrando, mas estou aqui. Senhor, eis-me aqui. Restaura o meu coração e a minha sabedoria. A sua primeira coisa é a humilhação. Porque quando a pessoa vai buscar a Deus... Olha, deixa eu fazer uma pergunta para você. Pergunte para uma pessoa que está revoltada com tudo. Você está orando? Ah, claro que não. Não consigo orar, não. A primeira resposta é: eu não consigo orar porque animal não ora. Animal só ruge, e reclama, e murmura. Mas quando ele começa a orar, o animal começou a ir embora. Senhor, oh Deus, Senhor, Senhor. Quando ele começa a falar assim, o animalzinho põe o rabinho entre as pernas e sai. Porque não tem animal que resiste à oração e à humilhação. Se alguém quer parar de ser animal, tem que orar. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face, você pode estar animal do jeito que você tiver, Deus muda. Deus muda. Eu já fui animal e Deus me mudou, eu sei do que eu estou falando. É glória! É, alguém diz glória nesse lugar, vocês estão calados nesse lugar. A presunção vai embora, o orgulho vai embora. O orgulho vai embora e a mente começa a se soltar para receber novos pensamentos. A segunda coisa que acontece para a cura é que vem a desprofanação. Eu estava falando da profanação da tristeza, a profanação da depressão, a profanação da ira. Tem pessoas que não sabem que a raiva profana você. Tem gente que não sabe que quando ele está com aquela ira, aquela impaciência, ele está profanadíssimo. Ele está operando só que agora vem a desprofanação. E sabe como é que a desprofanação chega? Pelo sangue, pelo sangue, pelo sangue. Vai aplicando sangue naquela raiva, naquela mágoa, naquela tristeza, naquela angústia, naquela rejeição, vai aplicando sangue. Olha, eu vou te falar uma coisa, você não precisa de ninguém para fazer isso, basta você no quarto, no mesmo quarto onde você trancou o animal, naquele mesmo quarto você dobra o joelho e diz: Senhor, traz o sangue aqui, traz o sangue, que eu estou abrindo a porta e mandando o animal embora, traz o sangue aqui agora e começa a limpar. Eu quero ser desprofanado. Gente, alguém adora o Senhor? Porque eu estou quase pulando aqui nesse lugar. Na verdade, eu estou celebrando o que Deus fez em mim. Eu estou celebrando a limpeza que Deus fez em mim. Eu estou celebrando a desprofanação que só o sangue fez em mim. Ninguém foi orar por mim, ninguém foi conversar comigo, ninguém foi me aconselhar, mas o sangue desceu lá em casa. O sangue desceu naquele quarto.
E toda mágoa, toda tristeza, toda dureza, toda angústia foi embora, foi embora, foi embora. Toda reclamação, toda murmuração foi embora. Deixa eu dizer uma coisa para você, um crente pode ser curado dentro do quarto, se ele verdadeiramente buscar o Senhor. Vem a desprofanação, porque o sangue verdadeiramente purifica. Agora eu quero dar mais um versículo, que é Mateus 13:15. Mateus 13:15 é revertendo a brutalização. Eu amo Mateus 13:15, porque Jesus mostrou claramente como que uma pessoa louca volta a não ser louca. Como que uma pessoa desvairada, uma pessoa que estava endurecida, ela volta para o estado normal. Como? Mateus 13:15 ele diz assim, olha, a metade do versículo mostra a loucura, mas a segunda metade mostra a cura. Olha só, porque o coração deste povo se endureceu. Se endureceu, então não vai ter sabedoria. E os ouvidos ouviram tardamente. Pronto, piorou a situação, não vai escutar ninguém mais. Piora mais ainda, fecharam os olhos. Pronto, acabou. Esse aqui virou animal. Se o coração endureceu, se os ouvidos pararam de ouvir, porque presta atenção, olha. Quando o coração se endurece, o ouvido começa a não funcionar mais. Não escuta, fala aqui, entre aqui, não consegue ouvir, não escuta, porque o coração está duro, não escuta. E aí fecha os olhos, faz de conta que não vê. Gente, isso é um animal, isso não é mais um homem. Isso não é mais um crente, isso não é mais um ser humano. Porque o valor do ser humano é o seu entendimento, é o que eu estou pregando nesta manhã. Mas agora começa a cura. Olha, para que não vejam com os olhos, porque os olhos foram feitos para ver. Para que não ouçam com os ouvidos, porque os ouvidos foram feitos para ouvir. Jesus está dizendo aqui, se eles virem com os olhos, isso é se curar os olhos, se os ouvidos virem, e se o coração entender, eles vão se converter e eu vou curá-los. Jesus está falando, eu vou reverter o processo de brutalização. Eu vou reverter essa animalidade toda, eu vou restaurar o entendimento nessa pessoa. Eu quero dizer uma coisa nessa manhã, antes de eu terminar de pregar. Deus é Deus. Eu quero dizer nessa manhã que Deus tem prazer de voltar o entendimento na vida de uma pessoa. Deus tem prazer, agora deixa eu terminar, porque eu preciso falar da cura do coração. Porque o coração precisa ser curado. Alguém diz assim comigo, por favor, eu sei que você está cansado, eu já preguei muito, mas diga comigo assim, curado para ser instruído. Presta atenção, Deus não gasta tempo tentando instruir um coração doido. Não vai aprender nada, não vai ouvir nada. Não tem instrução para o coração louco. Sabe o que Deus faz? Cura, sara, para poder instruir. Salmo 32, versículo 8. Salmo 32, verso 8 diz assim, instruir-te-ei e ensinar-te-ei. Se ele está dando a instrução, é porque o coração foi curado, certo? Então, Salmo 32, verso 8. Instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deve seguir. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Deus tem prazer de ensinar quem não sabe. Aconselhar-te-ei, tendo-te sob as minhas vistas. Agora, olha para o versículo 9, porque o animal está aí. É incrível como o animal anda pertinho da sabedoria. Não sejas como o cavalo, nem como a mula, que não tem o quê? Entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio, de outra forma não se sujeitarão a ti. Deus está dizendo que quando o crente age como um cavalo, porque muitos estão agindo assim, a única ferramenta que Deus tem para ele é cabresto. Quando o crente age como uma mula, e muitos estão agindo assim, Deus tem um freio na boca, Deus tem um freio. Não é assim que Deus quer agir, mas Deus sabe lidar com animais. Quando um crente é um animal, quando uma pessoa é um animal, Deus sabe lidar com animais, não se preocupe não. Tem algum animal, deixa Deus, Deus sabe lidar com ele. Cabresto e freio. Está na palavra.
Porém, não é assim que Deus quer fazer. Ele quer fazer o quê? Instruir. Ensinar. O caminho que você só aprende quando cai. Quando quebra, quando limpa o coração e diz, me ensina o teu caminho. Eu quero aprender. Mas a coisa básica dessa mensagem é abrir mão da dor. Abrir mão do endurecimento, abrir mão daquilo que te profana, que impede os teus sentidos. Deixa eu dizer para você que a cura do coração exige matar o animal. Liberar o animal, abrir a cela e mandar ele embora. Foi isso que eu fiz. Naquele ano que eu estava naquela depressão, que incrível, né? Deus permite você entrar numa depressão para você poder ficar testemunhando dela. Quantas vezes eu tenho que testemunhar daquela dor que me embrutecia? E Deus foi quem fez aquele processo e Ele falou, agora eu vou abrir a cela e vou deixar você sair. Sai. Sai lá para fora para cheirar um ar diferente. Para você respirar um ar diferente. No momento que você estiver respirando esse novo ar, novas revelações vão chegar. Um novo entendimento vai chegar. Uma nova alegria vai chegar. Eu sei que essa pessoa que está aqui é outra. Essa pessoa que está pregando aqui nessa manhã é outra pessoa. Do que aquela que estava entristecida, ferida, dentro de uma jaula tentando se... outra razão por que a pessoa entra na jaula é para se proteger. Aqui ninguém me fere, aqui ninguém vai me tocar, aqui ninguém vai falar comigo, aqui é o animal preso, aqui ninguém chega perto de mim, não falo com ninguém. O bicho está preso não é só porque é violento, não, é porque quer se proteger. Quer se proteger das feridas, das decepções. Mas quando Deus abre a porta da jaula, você sai assim, cadê o povo? Cadê meus irmãos? Cadê meus amigos? Cadê minha família? Cadê o povo? Não tenho mais medo de ninguém me ferir, não estou com medo de ninguém me ofender, eu estou livre, eu estou puro, quero dar um abraço no mundo, quero tirar essas flores, que céu bonito, o céu estava lá todo dia, mas agora olha que céu tão lindo, olha que sol, mas eu não sabia que o sol era tão bonito. Really? Claro, eu estava dentro da jaula, agora eu estou fora dela. Fica de pé. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer que toda a vida, sem jamais te conhecer, tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. O altar está aberto para quem quer vir se ajoelhar diante do Senhor. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custa, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu favor. Mas vale um dia no centro do teu querer que toda a vida, sem jamais te conhecer, tu és minha fonte, minha... Alguém se derrama diante do Senhor nessa manhã. Fala, limpa o meu coração, Senhor. A minha fonte é o teu amor, minha colheita é o teu amor, minha herança é o teu amor. A minha fonte é o teu amor, minha colheita é o teu amor. Alguém diz, limpa o meu coração, minha herança é o teu amor.
teu povo nessa manhã. Sara as feridas nesse lugar, pensará. Cura o coração embrutecido, sara a alma angustiada, restaura o clima de amor. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas valeu um dia no centro do teu querer e toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Continue orando diante do Senhor, continue clamando ao Senhor nessa manhã. Alguém levanta um clamor nesse lugar e diz: limpa, 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 limpa. Alguém diz para Deus: quantas vezes eu opero na atmosfera contrária da sabedoria? Eu quero me arrepender nessa manhã. Eu renuncio à amargura, eu renuncio à tristeza, eu renuncio tudo aquilo que me brutaliza, tudo aquilo que me faz de mim um animal, que tira a minha humanidade, tudo aquilo que anula em mim a imagem de Deus. Alguém diz para Deus nessa manhã: restaura em mim a sabedoria que vem do alto. Ela é primeiramente pura, depois ela é pacífica. Restaura em mim a paz, depois ela é tratável. Faz de mim essa pessoa tratável. Ela é cheia de misericórdia, de bons frutos. Ela é sem hipocrisia, sem parcialidade. Alguém diz: Deus, eu quero entender as coisas, eu quero compreender, mas restaura os meus sentidos nessa manhã. Purifica os meus sentidos nessa manhã. Limpa os meus sentidos nessa manhã. Quanta dor eu já passei, quanta amargura, quanta decepção. E às vezes eu estou brutalizado. Às vezes eu não consigo ouvir a tua voz. Eu clamo agora: dor, vai embora. Sofrimento, vai embora. Tristeza, vai embora. Eu ordeno agora. Alguém diz comigo: manda embora toda a rebeldia, toda a aflição. Manda embora toda a tortura. Manda embora tudo aquilo que te embrutece, tudo aquilo que te faz uma pedra. Manda embora, manda embora, manda embora. Eu proclamo o restabelecimento da sabedoria nessa tarde. Eu reclamo o restabelecimento da direção. Eu reclamo o discernimento restabelecido nessa tarde. Eu reclamo isso no poder do sangue de Jesus. Levante-se diante do Senhor. Eu quero abençoar a sua vida nessa manhã com o entendimento. Eu quero proclamar que uma sabedoria pura de Deus está vindo sobre você. Eu quero proclamar que o entendimento está vindo nessa manhã sobre você. Abre os olhos do meu coração, abra meus olhos, Senhor, quero te ver, quero te ver. Abra os olhos do meu coração, abra meus olhos, Senhor, quero te ver, quero te ver. Aleluia, 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 aleluia. Meus irmãos, eu sinto a unção de Deus. Honestamente, para mim esse culto foi um culto tão maravilhoso, honestamente. Para mim, porque eu amo a sabedoria. Quero terminar com essas palavras. Eu quero terminar com essas palavras. O crente que ama a sabedoria, o crente que ama a sabedoria vai buscar a pureza. Sem ela, não vai vir. Quando eu estou aqui clamando, me ensina, me ensina, me ensina, Deus diz: limpa, limpa, limpa. Esses irmãos do lado de cá, tudo fala assim: me ensina, Senhor. Esses aqui falam: limpa então. Limpa o coração. Aí a sabedoria chega. Me ensina, Senhor, limpa o coração. Me ensina, Senhor, limpa os relacionamentos. Me ensina, Senhor, pratica a justiça, anda correto. Limpa, limpa, limpa. Abra as mãos. Eu quero declarar que a sabedoria de Deus desce nesse lugar. Eu declaro que a sabedoria de Deus, pura, pacífica, moderada,
tratável, cheia de misericórdia, cheia de bons frutos, sem parcialidade, sem hipocrisia. Desce nesse lugar, desce nesse lugar, desce nesse lugar. Eu abençoo cada vida com a sabedoria que vem do alto nessa manhã. Eu proclamo que a graça do Senhor Jesus, ela desce na sabedoria. O amor de Deus, nosso Pai, que restaura o entendimento, e a consolação do Espírito Santo, que opera numa atmosfera de pureza, vem sobre o povo de Deus, e todo mundo diz amém. Abra os olhos do meu coração, abra meus olhos, Senhor, quero te ver, quero te ver. Abra os olhos do meu coração, abra meus olhos, Senhor, quero te ver, quero te ver.